Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão? Tudo bem? Então, vamos à nossa pergunta, vamos lá. Oi Manu, tudo bem? Tenho 17 anos e já namorei algumas vezes. Tive meu primeiro relacionamento aos 13 e 14. Namoramos por 6 meses e depois acabou. Desde então, outros 2 namoros que tive duraram 6 meses ou menos. Hoje em dia estou junto com uma garota. Namoramos há 8 meses e é a minha primeira relação que ultrapassa a marca dos 6 meses. KKKKK. Esses dias, parei para pensar nas coisas que senti em relação a ela e ao nosso conjunto. Cheguei a uma pergunta ou aflição, não sei ao certo. De que? A partir de quando eu teria a sensação de que o relacionamento está estável, que certamente construímos algo duradouro, esse sentimento virá? Fico vendo minha irmã e o marido dela, ela tem 28 e o marido 39, eles estão juntos há mais de 5 anos. Eles parecem tão estáveis como se aquilo não fosse se perder tão fácil. A minha relação atual é ótima, a gente tenta sempre ter diálogo e expressar o que sente, mantemos as coisas claras na medida do possível e estamos nos conhecendo já que ainda é pouco cedo, mas fico sempre com medo de algo dar errado, sei lá, de que nessa construção da relação algo não dê certo, não sei. Parece que esses começos são tão frágeis, sabe? Enfim, queria saber se em algum momento eu vou sentir que se estabilizou, de que aquela pessoa vai ser minha, meu, companheirix, né? Pelos próximos tempos, ou se mesmo com anos de casado a gente nunca vai ter estabilidade de poder contar com o outro a longo prazo. Obrigado. Amo seu canal e da Flor também, óbvio. Beijos. Então, muito legal, né? Eu acho muito legal a pergunta. Eu acho muito legal receber uma pergunta de uma pessoa de 17 anos e uma pergunta de uma pessoa de 17 anos com tantas coisas assim, pensando sobre a vida dela. Eu acho que, na verdade, deve ter milhares de pessoas com 17 anos pensando tantas coisas assim. Eu é que não sei. Mas eu me lembro assim de ter 17 anos e também estar pensando coisas assim. Então, enfim, é legal. Vou falar, acho que tem muitas coisas para falar aqui, tentar talvez ajudar um pouco, não sei se vou conseguir, vou tentar, mas eu acho que tem coisas para pensar legais, tá bom? Vamos lá? É engraçado, né? Primeiro porque depois disso aqui, eu perguntei pra ela como é que tá a história. Ela falou, também tal, viajamos. Mas ela continua com a pergunta, vai durar? Será que vai durar? Teve mais um diálogo que se seguiu a isso, um pouquinho, porque eu fiquei curioso pra saber se... Porque essa mensagem é meio antiga, às vezes as mensagens se perdem e eu só vou ver 3 semanas depois e tal. Então essa eu queria saber como estava. E às vezes antes de responder aqui em vídeo, eu pergunto como é que tá. E bom, ela continuava com a mesma pergunta. Quando é que fica estável e tal? Assim, primeiro, eu acho engraçado, né, que às vezes a gente fica com essa expectativa de estar estável, né? Quando é que eu vou ter certeza de que isso aqui vai durar e quando é que tal? E isso é engraçado mesmo porque tantas vezes quando a gente chega na estabilidade, a gente se entedia, né? E a gente fala, poxa, mas é isso, era isso e tal. E eu me lembro essas marcações que ela faz de 6 meses e tal, eu também tinha uma certa marcação de relações que nunca duravam mais do que 1 ano, por exemplo, era a minha marca, 1 ano. Por outras razões, eu acho, sei lá, mas aquilo acabava terminando por conta do momento da estabilidade, justamente. Então eu ficava ansioso com aquilo, mas aí na hora que chegava na estabilidade, eu rompia porque a estabilidade me fazia mal de algum jeito. Engraçado, né? A ideia do tédio, a ideia do não tensionamento, que o começo tem esse tensionamento, depois ele se perde. Então, para dizer para ela que eu acho que às vezes as coisas ficam mais estáveis, às vezes não ficam estáveis, às vezes as relações duram anos de instabilidade, de insegurança, que as pessoas dão um jeito de manter essa insegurança, justamente para não encarar essa espécie de normalização bom, agora acalmamos, as pessoas querem manter isso, então elas dão um jeito de manter isso. Acho que não parece ser o caso dela, pelo menos nessa narrativa aqui, não parece ser o caso dela. Mas talvez não fique estável exatamente. E às vezes acontece uma coisa também que pode acontecer, que bom, então agora estamos estáveis e pum, terminamos, né? Agora temos 10 anos de relação e terminamos. Quero dizer, a estabilidade não garante, uma certa impressão de estabilidade não garante que aquela coisa vá durar para sempre, né? Durar sempre não vai mesmo, mas que ela vá durar, assim, que você pode estar ali e tal. Tem relações de 10 anos que acabam, tem relações de 15 anos que acabam, tem casamentos estabelecidos, contratuados, com filhos e netos e coisas e tal, que acabam. E a gente é muito pouco preparado para lidar com esse fim, né? É muito difícil para a gente lidar com esse fim. Então, essa espécie de garantia que ela está buscando aqui, que você está buscando, que é de, bom, mas vai chegar um momento que eu vou poder ter uma segurança? Provavelmente não.
né? Provavelmente não. É possível sim que a coisa se amaine um pouco, se acalme um pouco e vibre numa frequência mais sutil. É possível que você possa saber que na sexta-feira à noite a pessoa vai estar lá e tal. É possível, mas a segurança em si a gente não encontra. Ela não vai estar, assim, mesmo na relação que eu tenho agora e tal. Bom, agora estamos aqui há 5 anos juntos, na minha contagem é bastante tempo, não é estável. A gente está tentando, né? Você está tentando ser feliz o mais possível, estar feliz o máximo possível, infeliz o mínimo possível nessa medida, olhar para as coisas, se relacionar com o outro, conseguir estar aberto ao outro, conseguir falar das suas coisas e tal. E isso não carrega estabilidade, isso pode acabar semana que vem. É claro que a sensação não é de que vai acabar semana que vem, eu não estou aqui o tempo todo apreensivo com a possibilidade do fim. Mas, então, aqui eu acho que tem uma coisa para olhar, que é essa espécie de angústia que esse índice do possível fim traz, né? Traz para você e acho que traz para muita gente, assim, a possibilidade do fim é em si um marcador de angústia, assim. Então, quando eu imagino que aquilo pode acabar, quando eu penso que aquilo pode acabar, aquilo já me angustia, só de imaginar, né, o possível fim. E aí, por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Por que essa imagem do fim, por que essa imagem do fim ela ameaça tanto a gente? Aí eu vou fazer minha função aqui de voltar para o Freud de novo e tal, e tentar usar um conceito dele para ver se faz sentido e ver se você concorda, ou se faz sentido para você. Bom, para ela, né? Bom, então, a gente tem... Estou falando essa ideia de marcação de angústia quando a gente percebe algum possível perigo, né? Quando a gente percebe a aproximação subjetiva, né, de um possível perigo, a gente começa a sentir uma certa vibração de angústia. Esse perigo pode ser externo, esse perigo pode ser interno também. Pode ser uma coisa que a gente está produzindo, um desejo que a gente não deveria produzir, por exemplo, e que a gente fala, começa a angustiar porque aquilo está começando a vibrar, né? Então, uma coisa que está vindo de fora, a gente começa a angustiar. A angústia, né, no conceito dele, é isso, a percepção de uma aproximação, de um aumento dessa vibração, dessa ameaça, né? Então, nesse caso aqui, a ameaça para ela, como ela está narrando, é o fim, né? E aí a gente, então, poderia pensar no conceito do Freud, na ideia da teoria das pulsões dele lá. A pulsão, então, no final da vida lá, ele vai dividir as nossas pulsões, os nossos instintos, os nossos impulsos, pulsões, instintos e tal, em pulsões de vida e pulsões de morte, né? Pulsões de morte. A pulsão de morte deixa para lá um pouco agora, porque ela é bem mais complicada de explicar, assim. Mas... é uma certa ideia de destruição que a gente carrega na gente, mas tá. Mas a pulsão de vida estaria ligada a um certo movimento de amor, que chamar de Eros, né? Amor lá. O Eros é esse deus aí do amor, do desejo, né? O deus do desejo. Então, a pulsão do desejo. O desejo, ele pode estar localizado. Então você pensa que você tem em você esses impulsos de desejar. E aí ele divide esse desejo em duas partes, né? Duas partes. O desejo por si mesmo, que a gente poderia chamar de autoamor, né? Ou autoestima, como a gente simplificou hoje em dia, chamar de autoestima, e o desejo do objeto. Então, desejo do objeto, desejo do eu. Então, ele vai chamar isso de libido. Tem a ver com amor, né? Amor. Então, libido do objeto, que eu desejo o objeto, e o libido do eu. Então, ele fala a libido do eu, né? Então, ele fala que no momento inicialzinho do bebê lá, tudo é libido do eu. Então, tudo é voltado para si, uma espécie de reservatório. O mesmo reservatório de libido do eu que você tem, de amor por si, né? Que o bebezinho tem. E aí, quando vai crescendo um pouquinho, vai começando, logo no começo, a desejar outras coisas. Então, começa ali pelo alimento, né? O leite e tal, o seio, o contato com a mãe, o contato com outro corpo. E é essa libido que está voltada para si, no final das contas, eu acho que vai fazer sentido, tá? Essa libido que está voltada para si vai se deslocando, ela vai se deslocando para objetos ao longo da vida, né? Então, mas é a mesma libido, é como se fosse a mesma quantidade de libido. Então, a cada deslocamento que você faz de uma libido que estava aqui nesse reservatório para um objeto, você está perdendo um pouco do que tinha aqui. É uma medida, então é como se tivesse 100 pontos de libido, assim, vamos dizer. Então, você bota 10 lá, você ficou com 90. No apaixonamento, por exemplo, a gente está botando 100 lá, entendeu? Tudo lá. A gente enfia toda a nossa libido lá. A gente identifica toda a nossa libido com aquele objeto. Por isso que é tão estranho que acontece, que a gente para de perceber a gente mesmo. Tudo fica lá. Tudo vai parar lá, né?
E aí, qualquer coisa que aconteça ali é um risco pra gente nesse sentido, né? Então, tá. Então, mas aí quando a gente vai se relacionando, a gente vai fazendo esses deslocamentos dessa libido. E aí o problema sério, é que as coisas acabam. E quando elas acabam, tem uma ameaça para esse investimento libidinal, né? Para esse desejo que está dado. Então, de repente, tem ali uma coisa investida e essa coisa é cortada. Puf, acabou. E essa coisa ficou meio perdida ali, essa libido, que você tem que tentar recuperar. Aí o processo de luto, de tentar recuperar uma libido que estava investida num objeto. E você fala, cara, eu tenho que conseguir recuperar aquele meu desejo que estava lá, estava investido lá. Essa espécie de reservatório de energia tinha ido uma parte para lá. Estou simplificando, mas faz sentido, tá? Tinha ido uma parte para lá. E aí é muito duro para a gente tentar recuperar. Quando a gente começa a falar da possibilidade do fim, a gente está antecipando a possibilidade da perda dessa libido, que está investida lá. Então é como se estivesse com medo do que pode acontecer. Isso é só uma leitura possível, tá? Mas com medo do que pode acontecer quando esse possível fim vier e você tiver sem a sua libido do eu toda guardadinha para você, sacou? Toda cuidada para você, ela está investida num outro lugar. Aí por que isso acontece? Porque em algum lugar a gente sabe que é doloroso perder coisas que a gente está desejando, né? E aí, na infância, na primeira infância e tal, a gente tem essa experiência o tempo todo de perda de objetos, seja da mãe, de perder o objeto desejante do desejo que é a mãe, seja de brinquedos ou coisas que a gente está desejando, ou sei lá, alguma coisa que a gente está desejando, e aí a perda disso é muito dura. Tanto mais dura quanto mais investimento de desejos houver nela. Se tiver um investimento de desejo muito grande, um investimento de possibilidade ali de realização do seu prazer, de realização da sua felicidade naquele objeto muito grande, a perda dele é mais radical. Então, quando você começa a vislumbrar o fim, e aí vem esse traço dessa angústia, é uma espécie de antecipação dessa possibilidade, entendeu? E aí você fala, e aí você quer se proteger disso, porque como você quer manter, como você tem a libido do eu, né? Você quer manter o seu eu íntegro, você quer manter o seu eu protegido e funcionando, sobrevivendo, né? Então você fala, não, talvez isso aqui não seja bom. No fundo a gente sente medo porque a gente fala, talvez esse investimento não seja bom, porque ele pode me machucar. Eu posso estar lá investido, não ter sobrado nada para mim, e de repente isso aqui corta, e o que sobra de mim? Talvez nada. Tem essa fantasia de que você vai se perder, talvez, nessa coisa. Então você quer buscar essa estabilidade, né? Você quer falar, não, eu quero saber quando é que eu vou ter certeza que isso aqui não vai cortar, que esse investimento não vai falhar. Você não vai ter certeza. Então a angústia sempre vai haver, nesse sentido, algum grau de angústia. Agora, né, algum grau de ameaça porque o investimento de desejo está no outro. Por isso também que é tão duro quando eu falo aqui, você não pode investir o seu desejo inteiro no outro. O do outro não pode ser o dono do seu desejo, porque colocar no outro esse reservatório inteiro, né? E a gente faz muito isso, de achar que o outro vai ter que dar conta dessa dinâmica. E ele não vai, porque uma hora o outro pode sair. E aí, se esse troço está todo investido, vai doer. Mas o fato é que em algum grau vai doer. Em algum grau vai ter um corte, se você tiver... Porque a outra possibilidade é não investir libido no outro, não investir desejo no outro. Que é a outra doença nossa, que a gente está totalmente no alto amor, que o outro não existe simplesmente. A relação com o outro não existe. Existe, talvez, a gente utilize o outro como um mero objeto para poder ter prazer. É uma utilização, é utilitário do outro, né? E aí o outro vira uma função para que eu tenha prazer, simples assim. Só isso, puro assim, né? Sem mais nada. Aí é muito ruim, né? Aí acho que você cria relações perversas, escrotas, canalhas e tal. Mas muita gente faz isso, porque eu tenho tanto, a minha libido, meu amor está investido tanto em mim, que ele não pode ir para nada além de mim, fora de mim. Mas então tem um traço aí seu de percepção, talvez uma memória, ou memórias várias, de que o investimento do desejo no exterior é ameaçador, porque você pode perder. Aquele objeto pode te fazer mal, ele pode sumir, ele pode te agredir de algum jeito, ele pode fazer alguma coisa, ele pode ir embora. Ele pode ir embora em 7 meses, 8 meses, 10 meses, ele pode ir embora. Então isso é ameaçador. E isso também dá notícia, em certo sentido, da finitude das coisas. Aí já é um outro assunto, isso que eu acho que deu para entender. Então essa ameaça vai existir sempre. E ela dá notícia, ela lembra pra gente que existe uma finitude nas coisas, né? Que existe uma possibilidade de fim da gente mesmo. Porque se a libido é igual... Pensa, se o amor é igual, essa quantidade de amor tem a função de conservar a gente mesmo. De falar, eu quero manter isso aqui vivo, quero manter isso aqui funcionando, esse corpo, esse eu funcionando, né? Então, a ideia da autoconservação lá, né? Então, com a autoconservação desse eu,
né? Então, eu quero manter ele funcionando. O fim das coisas me dá a notícia que existe o meu fim também. Me lembra lá no fundo que existe o meu fim, que eu prefiro negar, que eu prefiro não lembrar, que eu prefiro não fingir que não, mas que ele vai acontecer. Por isso é tão duro também. Qualquer fim é uma certa correlação que a gente faz com o nosso possível fim, né? Também. Mas então tem essa quebra desse investimento, que é ameaçador, porque é um que eu faço agora, e aí processos de luto e tudo mais, e tem essa notícia do problema da finitude, né? Tem essa ameaça mesmo, de que uma hora você vai acabar. Para isso não tem solução. Bom, eu estou aqui falando desse negócio da libido e tal. Se você quiser, tem esse livro aqui. Quer dizer, tem em vários lugares, mas hoje eu estava falando a partir daqui. Porque é uma versão meio simplificada dessa teoria da libido, da teoria do desejo, assim, né? Do Freud, que é do compêndio de psicanálise, que é tipo o último texto dele inacabado, ele morreu antes de terminar, e eles editaram depois, mesmo sem ele querer, né? E aí tem essa discussão se vale ou não vale, mas é só porque é um texto mais simplificado, mais direto, assim, ele vai tentando explicar, tentando dar conta de explicar, uma coisa que está difusa ao longo da obra inteira dele. Essa teoria da libido, que vai mudando. Antes ele separava entre sexual e autoconservação, então fome e amor nesse sentido, né? Autoconservação tem que comer e amor o desejo. Depois ele junta isso e fala, isso é tudo amor, tudo eros. Então tem o desejo do eu, o desejo do outro. E do outro lado tem a pulsão de morte, que é essa destruição. E aqui também, quando você fala, se a gente fosse falar dessa outra, que é essa coisa que a gente tende a destruir as coisas, tanto de nós, tantas vezes, que isso é uma coisa que está na gente, essa coisa do término também tem a ver com o momento que a pulsão de morte, a pulsão de quebra, a pulsão de destruição atua, né? No meu caso era bem isso, eu quebrava, então eu precisava quebrar para retornar a alguma outra coisa. E, enfim, mas... Resumindo a história toda, não vai haver um momento de segurança, não vai haver. E existe essa marcação de angústia mesmo da possibilidade do fim. Você vai ter que entender, isso é só uma opinião, tá? Você vai ter que entender por que essa marcação de angústia é intensa para você e perceber o que ela traz para você. Tem também aí um outro lado nessa história que a gente poderia falar, poderia olhar, que é uma impressão, tá? Mas que é essa ideia de que é um pouco ameaçador o fato de você estar feliz. Simples assim, você está gozando, né? Você está namorando e tal, e coisa, e só isso parece para muita gente, não sei se é o seu caso, acho que talvez não, mas para muita gente só o fato de estar gozando, feliz e encontrado é um certo problema, porque parece que o prazer é uma coisa um pouco interditada. Isso no sentido lá mais no fundo, assim. Prazer é uma certa coisa interditada. Então, quando a gente começa a gozar, a ter prazer, a gente fala, mas não poderia eu estar sentindo isso, na verdade, porque isso dá muita impressão de que eu estou fazendo um erro, né? E exercitando e experimentando o meu prazer, que para muita gente é um problema em si, a experiência do prazer. Não sei se é o seu caso, mas não sei em que. Estou só falando uma coisa aqui que também... Às vezes, essa impressão do problema da angústia, a angústia que a relação traz, tem a ver simplesmente com a experiência do prazer que parece que não pode acontecer. Então, você angustia, você tem essa impressão de ameaça, nesse sentido da angústia, do perigo, porque o próprio prazer é um perigo, em certo sentido, sabe? A gente não pode ter prazer. Há algo de errado nisso. Aí é uma outra situação, mas também existe. Por exemplo, que tem a ver muitas vezes com pessoas que começam a ter as primeiras relações homossexuais, que são coisas que elas desejavam às vezes há muito tempo, e aí vão experimentar aquilo, e aquilo parece muito errado. Então a relação em si parece errada, aquele prazer parece errado, entendeu? Porque não poderia ter aquele prazer com alguém do mesmo sexo que eu. Não poderia sentir aquela felicidade. Então aquilo em si começa a ficar carregado de angústia, de ameaça, porque aquele prazer em si é a ameaça para você. Porque na sua noção de eu, o certo não seria aquilo. Aí tem a ver com a lei, o superego, as regras e tudo isso, né? Então, espero ter ajudado aí, tá? Não vai ter estabilidade, mas vai tentando. Vai com calma com você que a coisa vai indo. Talvez acabe, talvez não. O importante é que você consiga viver até o momento que o troço acabou. Esse é que é o mais difícil. E talvez não acabe, talvez dure muito tempo, mas o importante é que a angústia não te impeça de viver até lá, entendeu? Isso é difícil, mas é possível.
Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, ele pode servir para alguém. Comentem o vídeo, leiam os comentários, comentem a leitura dos comentários. E me mandem perguntas por aqui por baixo, ou pelo direct no Instagram, se você não quiser que seja lido pelos outros. E lá eu respondo, tento responder. E amanhã a gente retorna com mais uma questão. Muito obrigado pela interlocução toda. E é isso aí, tá bom? Tchau, até amanhã.